Algumas semanas atrás, eu estava dirigindo para casa após o trabalho. Eram cerca de 18 horas, e as nuvens estavam bem escuras, indicando que uma tempestade estava se aproximando. Normalmente, levaria cerca de 30 minutos para chegar em casa. No caminho, começou a chover. A chuva ficou cada vez mais forte, e a situação piorava. O trovão era alto, e dirigir ficou muito difícil. Eu estava em uma rodovia que geralmente não era muito movimentada, mas naquela tempestade estava especialmente deserta. Essa estrada era cercada principalmente por áreas mais isoladas, com alguns comércios ocasionais. Eu dirigia na faixa da direita, e a chuva aumentava ainda mais. Chegou a um ponto em que eu mal conseguia enxergar 6 metros à frente. Os limpadores de para-brisa não conseguiam acompanhar o volume da chuva, mesmo na velocidade máxima. Eu pensei que essa chuva tão intensa não duraria muito tempo. Provavelmente, eu estava no pior ponto da tempestade e logo passaria. Então, encostei o carro no acostamento e parei, na esperança de que tudo se acalmasse em cerca de 5 minutos. Nesse momento, eu não tinha a menor intenção de tentar dirigir no meio daquela tempestade. Depois de parar, coloquei o carro em ponto morto e fiquei assistindo a chuva bater no para-brisa. O barulho era ensurdecedor. Peguei meu celular para tentar ver o radar ao vivo e ter uma ideia da tempestade. Enquanto fazia isso, talvez uns 30 segundos ou 1 minuto após parar, ouvi um barulho vindo de trás. Quando me virei, vi o que parecia ser um homem parado na porta traseira do lado do passageiro. Fiquei muito confuso. O homem então tentou abrir a porta, mas, felizmente, ela estava trancada. Não consegui ver bem sua aparência por causa da chuva forte. O homem se afastou um pouco do carro e depois voltou. Então, vi algo pelo canto do olho, na frente do carro. Olhei e havia outro homem andando bem na frente do capô. Ele parou próximo ao carro. Naquele momento, eu queria sair dali, mas esse homem estava bloqueando o meu caminho. O outro homem começou a bater na janela traseira do lado do passageiro. Eu apenas ignorei, sem saber o que fazer. Após alguns momentos, o homem na frente do carro começou a andar em direção à minha janela. Ele chegou até a porta do motorista e tentou abri-la. Como não conseguiu, começou a bater no vidro. Pelo menos ele não estava mais bloqueando o caminho. Nesse instante, coloquei o carro em drive e comecei a me afastar, deixando os dois homens parados à beira da estrada. Ainda chovia muito, mas não tanto quanto antes. Acelerei devagar e segui até a próxima saída. Parei em um posto de gasolina e liguei para a polícia. Contei o que havia acontecido e esperei a tempestade passar lá. Quando as coisas se acalmaram, consegui dirigir o resto do caminho até em casa. Ainda não sei quem eram aqueles homens. O fato de estarem no meio de uma tempestade já era estranho por si só, mas o que mais me assustou foi que eles estavam tentando entrar no meu carro. Não consegui ver bem o rosto de nenhum deles, mas espero que não façam isso com mais ninguém. Alguns anos atrás, eu estava voltando para casa do trabalho. Naquela época, eu morava em um prédio de apartamentos muito perto do meu trabalho, então eu geralmente ia a pé. Para ser honesto, eu nunca prestava muita atenção na previsão do tempo. Um dia, fui trabalhar em um dia quente e ensolarado, mas quando saí por volta das 23 horas, vi alguns relâmpagos à distância, embora ainda não estivesse chovendo. Caminhei pela calçada a maior parte do caminho, e me lembro de ouvir alguém andando atrás de mim pouco depois de sair do trabalho. Mas, de repente, começou a chover, e parecia que em questão de segundos a chuva ficou intensa. Eu não tinha guarda-chuva nem nada, então comecei a correr de volta para casa. O trovão ficou muito alto, e eu basicamente corri o resto do caminho. Em vez de levar 10 minutos, provavelmente levei apenas 5 para chegar ao meu prédio de apartamentos. O prédio não era muito grande, mas tinha alguns andares, e eu morava no segundo. Quando cheguei à calçada em frente ao prédio, parei de correr e comecei a caminhar. Eu estava completamente encharcado. Quando cheguei à porta da frente, ouvi novamente passos atrás de mim. Ao abrir a porta do prédio, vi que um homem estava logo atrás de mim e tentou entrar também.
Eu não sabia quem ele era e não tinha certeza se ele morava ali. Ao entrar, havia uma segunda porta que precisava ser destrancada. Parei na área de entrada para olhar os pacotes que tinham sido deixados lá, mesmo não esperando nada, apenas para dar uma chance ao homem de passar à minha frente. No entanto, o homem tentou abrir a porta trancada e, quando não conseguiu, ficou parado ao lado dela, como se esperasse que eu a destrancasse para ele. Ele usava uma jaqueta de chuva preta com o capuz levantado e parecia ter cabelo escuro. Ele não disse nada enquanto estava parado lá. Eu precisava passar, então me aproximei da porta e usei meu chaveiro eletrônico para destrancá-la. Quando fiz isso, o homem abriu a porta e entrou na frente, antes de mim, o que foi meio rude. Eu o vi seguir para a direita pelo corredor, e fui em direção ao elevador, que estava logo ali. Subi para o segundo andar e saí. Meu apartamento ficava um pouco mais adiante no corredor. Cheguei à minha porta, destranquei-a e entrei. Ainda estava completamente encharcado, então, antes de fazer qualquer coisa, fui direto ao meu quarto. Tirei o moletom, que estava mais molhado, e o coloquei no cesto de roupas. No entanto, logo quando entrei no quarto, ouvi a porta da frente do meu apartamento se abrir. Eu tinha esquecido de trancá-la. Não sabia quem poderia ser. Fui rapidamente para a porta do quarto, fechei-a e tranquei também. Ouvi passos entrando no meu apartamento, mas a pessoa não dizia nada. Decidi perguntar quem era. Gritei, perguntando quem era e o que estava fazendo ali, mas não recebi resposta. Ouvi a pessoa andando e abrindo uma porta, mas não consegui identificar qual era. Então, finalmente, liguei para a polícia e me disseram que chegariam em breve. Gritei para a pessoa no meu apartamento que eu tinha chamado a polícia, esperando que isso a assustasse, mas ela não disse nada. Mesmo assim, ouvi os passos continuarem pelo meu apartamento. Logo depois, os passos se aproximaram do meu quarto, e a pessoa tentou abrir a porta, mas, como não conseguiu, lentamente se afastou. Após isso, os passos ficaram cada vez mais distantes, até que tudo ficou muito quieto. Eu não sabia o que tinha acontecido, ainda não tinha ouvido nada além do trovão distante quando ouvi uma batida na minha porta da frente. Imaginei que fosse a polícia. Abri a porta do meu quarto com cuidado e olhei para fora, o lugar parecia vazio. Então, fui até a porta da frente e abri para os policiais. Expliquei o que havia acontecido e eles fizeram uma busca completa no meu apartamento, mas não encontraram ninguém. Acredito que o homem que eu deixei entrar no prédio tenha sido o responsável por ter entrado no meu apartamento. Informei isso à polícia, mas não tinha provas. Depois que eles foram embora, certifiquei-me de trancar a porta e não tive mais problemas. Ainda acho que era aquele homem e também acredito que ele era provavelmente a mesma pessoa que estava andando atrás de mim na calçada logo após eu sair do trabalho. Isso significa que ele teria tido que correr atrás de mim na chuva o tempo todo. Isso me dá calafrios só de pensar. Isso aconteceu quando eu era criança, acho que tinha cerca de 10 anos. Naquele tempo, eu morava com meus pais e minha irmã mais velha em uma casa. Eu tinha meu próprio quarto, e numa noite acordei por causa de uma tempestade muito forte. Era quase 2 da manhã, e o trovão estava bem alto lá fora. Quando acordei, estava completamente desperto. Tentei voltar a dormir, mas não consegui. Então, saí da cama e olhei pela janela para o quintal. Estava chovendo muito e havia muitos relâmpagos. Decidi jogar videogame no meu quarto até que eu ficasse com sono novamente ou a tempestade parasse. Sempre tive dificuldade em dormir com barulhos altos, então estava esperando que a tempestade acalmasse logo. Sentei na minha cadeira de jogos e comecei a jogar. Depois de uns 10 minutos, me virei para olhar pela janela e vi o que parecia ser uma pessoa se afastando rapidamente da janela. Não consegui ver claramente, mas meu coração começou a acelerar e eu não entendia por que alguém estaria na janela. Levantei e fui até a janela para olhar no quintal, mas não consegui ver nada, e estava tudo muito escuro e chovendo forte. Voltei para a cadeira de jogos e continuei jogando. Agora eu estava ainda mais acordado. Não queria acordar meus pais, mas não sabia como explicar o que tinha visto.
Tentei me distrair jogando mais videogames, mas continuei me dizendo para não olhar novamente para a janela, que estava diretamente atrás de mim. Joguei por mais 20 ou 30 minutos, e então decidi olhar para trás. Quando o fiz, vi uma pessoa novamente na janela. Dessa vez, a pessoa se afastou mais devagar do que da última vez. Parecia ser um homem, e ele estava me olhando diretamente. Levantei e corri para o quarto dos meus pais, que ficava no corredor. Acordei eles e disse que havia um homem na minha janela. Eles se levantaram, verificaram do lado de fora e chamaram a polícia, mas o homem já não estava mais lá. A polícia não encontrou nada. Demorei bastante para conseguir voltar a dormir, mas eventualmente consegui. Cobri a janela e a mantive coberta por semanas. Felizmente, aquele homem nunca voltou, pelo que eu sei. Até hoje, ainda me pergunto quem ele era. Atualmente, eu moro em um apartamento, e algo parecido aconteceu há cerca de um mês. Havia uma grande tempestade. Eu estava dentro do meu apartamento, ouvindo a chuva e o trovão, e ocasionalmente vendo relâmpagos. Eu não me importava com tempestades e achava que elas eram bastante relaxantes. É engraçado, porque quando era criança, eu tinha medo delas, mas não mais. Durante uma tempestade, eu estava na minha sala assistindo a um programa na TV quando, do nada, quase às 10 da noite, ouvi uma batida muito alta na minha porta da frente. Isso parecia um pouco estranho, devido à hora, e eu não tinha ideia de quem poderia ser. Eu não era muito próximo de nenhum dos meus vizinhos a ponto de eles baterem na minha porta, e com a hora tão avançada, era especialmente estranho. Decidi ignorar, mas então houve outra batida. Eu quase não levantei, mas estava curioso, então decidi ir ver quem era, embora ainda estivesse bastante certo de que não queria atender. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Vi um homem de roupa preta, que eu não conhecia, parado ali, olhando diretamente para a minha porta. Ele tinha cabelos longos e molhados, como se tivesse estado na chuva. O homem parecia muito estranho, então eu rapidamente me afastei da porta e esperei que ele fosse embora. Depois de cerca de 1 minuto, ele bateu novamente. Eu ainda não ia atender. Permaneci na sala de estar, no sofá. Ele não bateu mais depois disso, então continuei assistindo TV por mais 1 hora antes de ir para o quarto dormir. Quando entrei no meu quarto, lembro de olhar pela janela para a chuva. Meu apartamento ficava no 2º andar e dava para o estacionamento do prédio. Quando olhei, percebi que o mesmo homem que havia batido na minha porta estava lá embaixo. Ele estava no meio do estacionamento, na chuva, olhando diretamente para mim. Ele não estava se movendo nem andando, apenas parado lá. Isso me deu um arrepio. Então, fechei as cortinas e tentei dormir o melhor que pude. Eventualmente, consegui adormecer. Desde então, não vi mais o homem e ainda não sei quem ele é, por que bateu na minha porta ou por que estava me observando pela janela. Espero nunca mais vê-lo novamente. Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. De vez em quando, gosto de fazer o que chamo de um acampamento minimalista. Basicamente, é o tipo de acampamento em que você leva apenas o que é absolutamente necessário para sobreviver. Definitivamente, não é para todo mundo, mas eu vejo como um desafio divertido. Muitas vezes, nem levo uma barraca, apenas uma lona para colocar no chão. Fiz exatamente isso em um fim de semana de junho. Eu estava sozinho no meio da floresta. Não era um acampamento, eu geralmente evito esses lugares. Prefiro muito mais uma parte completamente desabitada da floresta. O que geralmente faço é estacionar em algum lugar aleatório na beira de uma estrada na floresta, caminhar pelo menos 1 quilômetro e acampar onde me agrada ou, às vezes,
perto de um pequeno corpo d'água, se encontrar algum. De qualquer forma, era a primeira noite dessa viagem específica. A essa altura, já estava escuro. Eu estava deitado ao lado de uma fogueira que fiz com um pequeno kit de iniciador de fogo que levei, quando começou a chover. Novamente, eu não tinha uma barraca, então não conseguiria passar a noite na chuva. Para piorar, eu havia conferido a previsão do tempo na noite anterior e não indicava chuva. Acho que isso mostra o quão imprecisas essas previsões podem ser. No início, era apenas um chuvisco, mas eu sabia que se piorasse, teria que desistir da viagem e voltar para casa. E, claro, piorou. Começou a chover forte, e para piorar ainda mais, trovões e relâmpagos começaram a cair por perto. Então, arrumei minhas poucas coisas e comecei a correr de volta para o carro, atravessando a floresta escura, iluminado apenas por uma lanterna fraca e pelos relâmpagos ocasionais. Felizmente, cheguei ao carro rapidamente. Para conseguir ver algo à minha frente, precisei colocar o limpador de para-brisa na velocidade máxima. Eu tinha cerca de 10 a 12 quilômetros pela frente em uma estrada de 2 pistas, estreita e isolada na floresta, sem iluminação, antes de chegar a uma estrada principal. Estava a cerca de 2 quilômetros de distância quando virei uma curva e vi um carro com um pequeno trailer estacionado na diagonal, bloqueando completamente a estrada. Não conseguia desviar pela lateral, pois havia árvores dos dois lados. Não consegui ver o interior do carro, então liguei o farol alto. Isso revelou um homem inclinado no banco do motorista, com a cabeça de forma desconfortável sobre o volante. Pelo jeito, ele estava completamente inconsciente. Nesse momento, um relâmpago iluminou o céu, revelando outro homem, mais à frente, deitado de bruços na estrada, em algumas poças de água. Ele também parecia estar inconsciente. De repente, senti um grande desconforto. A cena parecia perfeita demais. O carro e o trailer bloqueavam toda a estrada após um suposto acidente, e todos os envolvidos estavam inconscientes. Vi muitos sinais de alerta. Já havia ouvido histórias de pessoas fingindo estarem mortas no meio da estrada para atrair motoristas desavisados para fora de seus carros com intenções sinistras. Decidi que não queria fazer parte disso. Comecei a dar ré, procurando um lugar onde as árvores dessem espaço suficiente para fazer uma manobra. Meus olhos ficavam se alternando entre o retrovisor e o carro. Quando cheguei a uma distância segura, olhei para o carro mais uma vez e meu sangue gelou. O homem que estava no banco do motorista e o homem que estava deitado na estrada agora corriam em direção ao meu carro. Ao mesmo tempo, mais homens começaram a sair do trailer e também correram em minha direção. Devia haver pelo menos 5 ou 6 homens correndo em minha direção. Eu ainda estava completando a manobra quando eles chegaram bem perto puxando agressivamente as maçanetas das portas, mas eu as tinha trancado. Coloquei o carro em overdrive e saí dali em disparada. Fui obrigado a pegar uma rota mais longa para casa. Durante toda a viagem, juro que olhei mais para o retrovisor, verificando se estava sendo seguido, do que para a estrada à minha frente. Quando finalmente cheguei em casa e tive um momento para me acalmar, liguei para a polícia. No entanto, eles não encontraram ninguém ou qualquer coisa que correspondesse às descrições que eu dei. Não tenho certeza se algo vai resultar disso. Eu não conseguia notar a placa do carro, e estava chovendo demais para distinguir qualquer característica facial. Uma coisa que notei, no entanto, é que, pelo que pude ver, eles não tinham armas. Em vez disso, carregavam coisas como cordas, algemas e fita adesiva. Você pensaria que pessoas fazendo isso estariam apenas querendo te roubar, e provavelmente é assim que acontece na maioria desses casos. Mas eu realmente acredito que desta vez foi diferente. Não sei o que eles queriam fazer, mas algo me diz que seria pior do que ser roubado. A casa em que cresci era muito grande. Meu quarto ficava no 2º andar, e sua janela dava para a entrada de carros e para a rua do bairro. Na época, minha cama estava quase encostada nessa janela. Eu tinha por volta de 15 ou 16 anos quando isso aconteceu. Meus pais estavam fora da cidade em uma viagem,
e eu não tenho irmãos, então isso significava que eu estava sozinho em casa. Como adolescente, eu costumava ficar acordado até tarde, às vezes fazendo lição de casa, mas muitas vezes navegando nas redes sociais ou trocando mensagens com amigos. Eram mais ou menos 4 da manhã, e eu estava fazendo exatamente isso enquanto estava deitado na cama. Agora, tenho que mencionar que estava chovendo, com um som ocasional de trovões distantes durante praticamente toda a noite, e estando no segundo andar, o som era bastante alto. Mas mesmo isso não abafou o som que só posso descrever como pequenas batidas no vidro. Como mencionei antes, minha cama estava bem próxima da janela. O som estava ao lado do meu ouvido, então, naturalmente, eu presumi que vinha da janela. Para ser completamente honesto, o som era bem diferente da chuva batendo na janela, mas eu me convenci de que estava no segundo andar. Tinha que ser a chuva, o que mais poderia ser? Então, fiquei ali e ignorei completamente. Avançando cerca de 30 minutos, eu ainda estava acordado, deitado na cama com o telefone na mão, quando de repente ouvi o familiar som de vibração feito pela porta da garagem se abrindo. Eu fiquei mais confuso do que qualquer outra coisa. Eram 4h30 da manhã, e aqui estou eu, deitado na cama, enquanto a porta da garagem está sendo aberta do nada. Achei que algo no sistema elétrico da casa poderia estar com defeito por causa da tempestade, então saí da cama para fechar a porta novamente. Cheguei até a metade da escada quando parei. No canto da cozinha, pude ver uma figura vestida de preto, agachada, mas não conseguia dizer se o que estava vendo era real. Fiquei parado ali por mais 20 segundos, esperando o próximo relâmpago iluminar o suficiente para ver melhor. Meu coração afundou. Era claramente uma pessoa, mas eu não conseguia dizer se estava olhando na minha direção ou não. Decidi que, em vez de correr, fingiria que tinha esquecido algo no andar de cima. Passei a mão pelos bolsos como se estivesse procurando meu celular e voltei para o andar de cima. Quando cheguei ao meu quarto, fechei a porta, tranquei-a e empurrei minha cômoda para bloquear a passagem. Imediatamente, liguei para o meu pai. Na última chamada, ele atendeu com uma voz sonolenta. Perguntei, de forma firme, se alguém era esperado para aparecer na casa, pois havia alguém lá embaixo. Parecendo mais preocupado dessa vez, ele disse, e não, ninguém deveria estar na casa. Ele me mandou ficar na linha enquanto ligava para a polícia usando o telefone da minha mãe. Eu não ouvi nada nos 7 ou mais minutos que levou para a polícia chegar, mas, para ser justo, ainda estava chovendo muito forte, o que abafou muitos sons. Quando os policiais começaram a vasculhar a casa, eles encontraram um homem com aparência suja escondido atrás de um conjunto de caixas no porão. Ele estava com uma das nossas facas grandes de cozinha e um daqueles abridores de garagem que ficam no carro. Acontece que o carro do meu pai foi arrombado enquanto ele estava no trabalho alguns meses antes, e um dos itens roubados foi, claro, o abridor de garagem. Nunca descobrimos quem foi o responsável, mas, ao que parece, agora sabemos. Contudo, como ele descobriu qual caso o abridor abria, não temos ideia. Também não sabemos o que ele planejava fazer naquela noite enquanto eu estava sozinho em casa. Isso aconteceu do lado de fora de uma casa antiga em que eu morava há 8 anos. A casa ficava a alguns quilômetros fora de uma pequena cidade, com muito poucas pessoas. E, por causa da localização, a casa não tinha vizinhos. Você poderia dizer que era no meio do nada, porque, de fato, era. Na frente da casa havia uma estrada, e nos fundos, uma floresta que se estendia por quilômetros. Era completamente deserta, sem trilhas, sem moradores, sem razão para alguém estar lá. Eu tinha 26 anos na época e estava muito interessado em filmagem e fotografia. Eu particularmente gostava de fotografia noturna. Certa noite, havia uma tempestade à distância. O ar estava úmido, mas não chovia. Sendo fotógrafo e tendo uma câmera decente, pensei em tentar capturar alguns raios. Eu precisava que tudo ao meu redor estivesse o mais escuro possível para obter a melhor captura, então movi o equipamento da câmera para os fundos da casa, onde havia menos luz, especificamente em um ponto com uma visão clara do horizonte.
A casa tinha uma cerca de metal pequena com um portão, que marcava o quintal. A cerca de 15 metros do portão estava a linha de árvores da floresta. Fiquei sentado ali dentro da cerca por cerca de 1 hora e consegui tirar algumas fotos muito boas dos raios. Quase não havia vento, e o único som que se ouvia era o trovão ocasional. Enquanto estava ali, senti a necessidade de me aliviar, então abri o portão e caminhei em direção à linha das árvores. Fiquei ali por uns 30 segundos. Quase tinha terminado quando ouvi algo. No começo, não consegui identificar, mas lembro que tive uma sensação estranha em relação àquele som. Não parecia ser algo natural. Fiquei parado olhando para a floresta por alguns segundos, mas não conseguia ver nada. As nuvens haviam se movido em direção à casa naquele ponto, e começou a chuviscar. Virei-me em direção à casa, pois precisava levar o equipamento da câmera para dentro, para que não se molhasse. Mas, assim que me virei, ouvi o som novamente. Dessa vez, parecia que folhas estavam sendo pisadas. Parei novamente por um momento. Achei que tinha ouvido até uma respiração próxima. Meus olhos ainda estavam se ajustando à escuridão, mas quando um relâmpago iluminou o céu, pude ver, por um breve segundo, uma figura parada perfeitamente imóvel a poucos metros de mim, ligeiramente atrás de um galho de árvore. Ela estava apenas olhando para o chão. Tudo o que lembro é que corri, pulei a cerca e entrei na casa tão rápido que nem percebi que tinha arranhado minha perna seriamente no processo. Foi quando percebi que havia deixado todo o meu equipamento de câmera do lado de fora na chuva. Então, me forcei a voltar lá fora. O tempo todo, mantive meus olhos fixos na linha das árvores, procurando por qualquer movimento. Peguei a câmera e voltei para casa, trancando todas as portas e janelas. Aquela noite, não dormi muito bem. Algumas horas depois de ter ido para a cama, ouvi novamente o som de passos. Dessa vez, eles estavam caminhando ao redor do lado de fora da casa. Eu não me movi. Fiquei completamente imóvel. Ao amanhecer, tudo estava quieto. Nada mais aconteceu. Nunca vi ou ouvi nada parecido depois disso. Ainda não faço ideia do que vi naquela noite. Ninguém deveria estar lá. Como mencionei antes, tudo isso aconteceu literalmente no meio do nada. Foi, de longe, a coisa mais assustadora que experimentei nos 20 ou mais anos em que morei naquela casa. Isso aconteceu há alguns anos. Certa noite, eu estava em casa sozinho durante uma tempestade. Morávamos em um bairro com muitas outras casas, mas geralmente era bem tranquilo. Naquela noite, havia uma tempestade muito forte. Eu sabia que ia chover, mas não esperava que fosse uma tempestade tão intensa. Por volta das 9 horas, começou a chover. Olhei pela janela, mas não pensei muito sobre isso. Uns 30 minutos depois, houve trovões muito altos, muitos raios e uma chuva torrencial. Fiquei aliviado por estar em casa. Estava na sala quando achei que ouvi algo batendo na janela dos fundos. Levantei e fui para a cozinha. Não tinha ideia do que poderia ser, mas quando entrei na cozinha, achei que vi alguém se afastando da janela lá fora. Eu o vi por um segundo, não tinha certeza do que aconteceu. Só sabia que ouvi um barulho e parecia que havia alguém ali. Fui para outra janela e acendi a luz do quintal. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. O quintal não era muito grande, mas tinha um pouco de grama, algumas plantas e árvores. Fiquei na cozinha por um tempo, e por alguns minutos nada de estranho aconteceu. Continuei ouvindo a tempestade forte e vendo os relâmpagos de vez em quando no quintal. Quando estava prestes a voltar para a sala, vi um homem saindo de trás de uma árvore. Não podia acreditar no que estava vendo. Ele caminhou um pouco mais perto da minha casa. Fui até o interruptor e apaguei e acendi a luz do quintal de novo. Não sabia bem o que fazer, mas imaginei que isso faria perceber que eu o tinha visto. Quando fiz isso, o homem se virou e correu para o fundo do quintal, se escondendo atrás de uns arbustos que faziam divisa com a casa do vizinho. Achei que ele tinha ido embora de vez.
Depois que ele sumiu de vista, voltei para a sala, pensando se deveria ligar para a polícia ou o que aquele cara estava fazendo ali, mas achei que ele tinha ido embora. A tempestade continuou por mais uns 20 minutos e depois as coisas se acalmaram. Ainda estava chovendo, mas de forma mais leve, sem raios ou trovões. Era só um chuvisco agora, e eu já estava pensando em ir para a cama. Decidi ir para a cozinha novamente, e quando fui, vi o homem no quintal de novo. Desta vez, ele estava mais perto da janela dos fundos, a uns 6 metros de distância. Me afastei rápido para que ele não me visse. O homem caminhou até a janela e pareceu tentar abri-la. Acendi e apaguei a luz do quintal de novo, mas ele não se mexeu. Foi aí que soube que precisava ligar para a polícia. Fui para outro cômodo, peguei o telefone e disquei 190. Logo depois, ouvi um barulho alto vindo da janela dos fundos. Afastei-me de lá e fui para o outro lado da casa, esperando que o homem não conseguisse entrar. Estava preocupado que a qualquer momento ouviria o som de vidro quebrando, mas isso não aconteceu. Logo a polícia chegou. Fui até a porta da frente para encontrá-los e expliquei o que estava acontecendo. Eles foram para o quintal e olharam ao redor, mas não encontraram o homem. Ele já tinha ido embora. Conversei com a polícia por um tempo, e eles me disseram para ligar de novo se o homem voltasse. Achei que ele voltaria, mas ele nunca mais apareceu. Felizmente, ele não conseguiu entrar na minha casa. Não sei ao certo o que ele estava fazendo ali, e fico muito feliz por ele não ter conseguido entrar.